Fala, galerinha do nono ano, sejam todos muito bem-vindos e todas muito bem-vindas. Nessa aula de hoje vamos fazer exercício de ângulos e circunferência, beleza? Nessa primeira questão ele fala, ó, em cada uma das figuras dê a medida do arco, no caso AB, e do arco ACB. Então veja bem, eu tenho esse arco de circunferência, no caso aqui AB, certo? Que é medido a partir do ângulo central. Então, eu posso dizer de imediato que, no caso aqui, ó, que a medida, no caso do meu arco aqui, ó, AB, certo? E assim que é a nomenclatura, eu posso dizer para essa minha questão A que a medida do meu arco AB é igual a 75 graus. Mas ele também quer saber a medida, no caso do meu arco ACB, que é o arco restante. Então, eu sei que uma volta completa tem igual a 360 graus, menos, no caso, 75, isso daí vai dar 285 graus. Então, eu posso afirmar, no caso, que a medida, no caso aqui do meu arco ACB, certo? É igual, no caso, a 285 graus, e essa é a minha questão A. Certo? Na minha questão B, veja bem, ele não coloca nenhuma medida, no caso aqui, para o meu arco AB. Mas eu tenho que, no caso aí, inferir, através dessas informações geométricas, o seguinte, que aqui eu tenho um ângulo reto, certo? E o ângulo reto, ele tem, no caso aí, 90 graus. Então, o meu arco AB, então eu vou dizer que a medida, no caso do meu arco AB, é igual a 90 graus, porque todo ângulo reto, no caso, ele tem igual a 90 graus. E aí, ele pede em seguida a medida, no caso aí, do meu arco ACB, que no caso é o arco que sobra, ou seja, o arco restante, beleza? Então, eu posso dizer, no caso aqui, que a medida, no caso aqui, do meu arco ACB, certo? Ela vai ser, no caso aqui, ó, 360 menos 90. 360 menos 90 dá 270 graus. Então, a medida do meu arco ACB tem 270 graus. Bastante simples, fácil essa primeira questão. Indo aqui para a outra questão, eu tenho o seguinte, certo? Ele fala, observando a figura, dê o valor da medida, no caso x. Ele me fala, no caso, o valor do meu arco P0, P1, do meu arco P1, no caso, P2, do P2 até o P3, do P3 até o P4, do P4 até o P5, e ele quer saber, no caso, a medida desse arco medido a partir do meu ângulo central. Então, veja bem, eu tenho todas essas medidas, então basta eu fazer o seguinte, ó, 56, no caso, vezes 1, 2, 3, 4, 5, 56 vezes 5, no caso, 6 vezes 5 é igual a 30, vai o 3 e fica o 0, 5 vezes 5 é igual a 25, com mais 3, no caso aí, é 280, certo? Então, todo esse arco aqui, ó, que vem do P0 até o P5, ele tem, no caso, 280 graus. Então, o que sobra, no caso, é x. Então, eu sei que uma volta completa tem 360 graus, 360, no caso, menos 280 graus. Isso vai resultar, no caso, em 80 graus, né? Em 80 graus. Então, a medida, no caso do meu ângulo x, no caso aqui, é 80 graus, beleza? Super fácil essa questão. Indo para uma outra questão, questão número 3, ele diz o seguinte, ó, na figura ao lado, calcule o valor de x, certo? Medida do arco BC e o valor de y, medida do arco DE. Então, olha só, o meu arco aqui DE, eu vou começar logo analisando o meu arco DE, eu sei o seguinte, que o meu arco que vem do D até o E, eu tenho, no caso, um ângulo reto. E um ângulo reto, sabemos que a medida de um ângulo reto é igual a 90 graus. Então, eu posso dizer que a medida do meu arco, no caso DE,
é igual, no caso, a 90 graus, certo? Agora, veja bem, eu tenho uma medida desse arco, que é 20, desse daqui que eu acabei de descobrir, que é 90, desse que é 70 e do outro que é 135. O que sobra, é, no caso, é o x, certo? Então, basta eu somar todos os valores que eu tenho, que no caso aqui, ó, é 130. Opa, deixa eu escrever aqui direito. Que no caso aqui é 135 mais 20 mais, no caso, 90 graus mais 70 graus. Somando tudo isso daí vai ser, ó, aqui vai dar 5, certo? No caso aqui, ó, 3 mais 2 é igual a 5, certo? Mais 9 é igual a 14, mais 7 igual a 21, vai o 1 e fica o 2. 2, no caso aí, mais 1 é igual a 3. Então, eu sei que no caso aqui, ó, do C até o B tem 315. Para dar uma volta completa é igual a 360. Então, eu faço 360, no caso aí, menos 315. 360 menos 315, isso vai dar igual a 45 graus. Então, a medida de x é igual a 45 graus e a medida de y é igual a 90 graus, beleza? Partindo para essa próxima questão, ele diz o seguinte, ó, responda as questões no caderno, certo? E ele fala, qual é a relação de igualdade entre as medidas do ângulo P, no caso desse ângulo P, e T indicados na figura? Temos que saber o seguinte, ó, que a medida, no caso aqui, ó, a medida do ângulo P, no caso, olha só, eu estou medindo um ângulo P a partir de um vértice que está inscrito na circunferência. Então, eu sei que o meu P ele é a metade do meu T. Então, a medida de um ângulo inscrito, certo, dentro da circunferência, é metade da medida do meu ângulo central. Então, toda vez que eu tenho um ângulo inscrito dentro de uma circunferência, a medida dele vai ser metade do meu ângulo central. Então, eu posso dizer, no caso, que meu ângulo P ele é igual a metade do meu ângulo central. Essa é uma outra relação. Ou então, eu posso escrever o seguinte, ó, que o meu ângulo central, certo? Ou eu posso escrever da seguinte maneira, ó, que o meu ângulo T, meu ângulo central, ele é o dobro de quem? Do meu ângulo inscrito. Então, essas são, no caso aí, as duas relações entre ângulo central, no caso que é o ângulo T, e o ângulo inscrito, que no caso é o ângulo P. Beleza? Agora veja bem aqui essa outra questão. Essa outra questão, ele diz o seguinte, ó, considerando a figura abaixo, calcule o valor da expressão x menos y. Então, veja bem, aqui eu tenho um ângulo inscrito. Vou calcular primeiro a medida aí do meu ângulo x. Eu tenho um ângulo inscrito. Esse 86 graus, ele não é a medida do meu ângulo x. Ele é a medida de como se houvesse, né, como se tivesse, no caso, um ângulo central, certo? E tivesse uma medida aqui, ó, lá do meu ângulo D, no caso aí até, opa, ficou torto, até o meu ângulo, no caso aí C. Então, no caso, esse ângulo aqui central, ele tem 86 graus. O meu ângulo X, ele vai ser metade. Então, eu posso dizer que meu ângulo X, ele é 86 dividido por 2. Que isso daí vai dar, no caso, igual 86 dividido por 2 dá igual a 43. Então, meu ângulo X tem 43 graus. Medindo agora aqui, ó, o ângulo Y, nós seguimos a mesma linha de raciocínio. É como se a gente calculasse, no caso aqui, ó, certo? Esse ângulo central que vai do A, certo? Até, no caso, o B. Então, esse ângulo aqui, no caso, esse arco de circunferência, no caso, ele tem 62 graus. E sabendo que um ângulo inscrito, que está lá no vértice C, ele é metade, no caso, desse ângulo central, certo? Então, eu posso escrever que y ele é igual a 62 dividido por
2. Então, fazendo esse cálculo aí, temos que meu ângulo y é igual a 31 graus. Mas ele quer que eu calculo, no caso, x menos y, certo? X vale 43 e y igual a 41, certo? 43 menos 41 é igual, no caso, a 12 graus. A resposta igual a 12, beleza? Super mega fácil essa questão. Indo para essa outra questão aqui, ele diz o seguinte, ó, a medida do arco, certo? Veja bem, a medida do arco AB corresponde a 1/5 da medida da circunferência, em graus. Então, ele fala que meu arco AB, certo? Veja bem aqui, ó, a medida do meu arco AB, certo? Esse arco aqui, ó, certo? Ele corresponde a 1/5 da medida da circunferência em graus. Enquanto a medida do arco CD, que é esse arco aqui, ó, no caso, cadê? CD, que está localizado bem aqui, corresponde a 1/6 da medida da circunferência em graus. Ele pega e pede para mim determine, certo? Determine as medidas de x e de y. Agora, veja bem, o que é 1/5 da minha circunferência? Então, olha só, a minha circunferência ela tem 360 graus. 1/5 é a mesma coisa de multiplicar isso daqui, no caso, por 1/5. Então, fazendo essa multiplicação de fração pelo número inteiro, eu vou multiplicar numerador por numerador, que vai dar igual a 360. Aqui embaixo do 360 não tem nada, subtende, no caso, que tem 1. Então, 1 vezes 5 é igual a 5. Fazendo essa operação aí, 360 dividido por 5, isso dá igual a 72 graus. Mas veja bem, 72 graus é a medida a partir do ângulo central. É como se tivesse um ângulo central aqui, e aqui está o meu 72, beleza? Aqui, 72. Sabemos que o ângulo x, certo? Que o ângulo x ele é metade do ângulo central. Então, eu vou pegar 72 e dividir por 2, certo? Que isso vai dar igual a 30... Opa! Vai dar igual a 36 graus, beleza? Aplicando esse mesmo raciocínio aqui agora para calcular o y, ele fala o seguinte, que o meu arco CD ele é 1/6, no caso, da medida da circunferência em graus. Então, eu vou pegar 360 e multiplicar por 1/6. Então, 360 vezes 1 é igual a 360. Não tem nada embaixo do 360, então tem 1. 1 vezes 6 é igual a 6. Fazendo essa operação aí, 360 dividido por 6, isso dá igual a 60 graus. Mas veja bem, 60 graus é a medida a partir do ângulo central. O meu ângulo y, ele é, no caso, inscrito na circunferência. Então, eu vou pegar esse valor e dividir por 2, que vai dar igual a 30 graus. Então, eu posso dizer que meu x mede 36 graus e eu posso dizer que meu y mede igual a 30 graus. Tranquilo? Passando aqui para a próxima questão, temos essa questãozinha bem aí. E ele diz o seguinte, ó, em cada uma das figuras, vamos indicar por T a medida do arco AB e por S a medida do arco CD. A medida, no caso aí, do meu arco, cadê, me perdi, e AB, e por S a medida do meu arco CD. Determine a medida X em função de T e S. Então, olha só, como é que eu calculo, no caso, esse ângulo X bem aqui? Então, veja bem, esse tipo de exercício, agora o ângulo ele não está mais inscrito na circunferência e ele também não é um ângulo central. Nas aulas anteriores fizemos a relação aí através fizemos a relação dizendo que um ângulo, no caso, quando temos, fazemos um triângulo, no caso aqui, nesse raciocínio,
né? E deixa eu até exemplificar aqui para ficar mais claro. A gente fez um triângulo, certo? Da seguinte maneira, certo? E aqui temos um ângulo, no caso aqui alfa, um ângulo no caso beta, e aqui nós temos um ângulo no caso aqui externo, certo? Esse ângulo externo, no caso aqui, ele é a soma dos meus dois ângulos internos não adjacentes. Então, esse ângulos externos, ele é igual a mais beta. Verificamos isso até no GeoGebra. E aí, nós obtivemos uma relação seguinte, que quando o ângulo ele é inscrito dentro da circunferência, eu posso dizer o seguinte, que esse ângulo x ele vai ser igual ao ângulo, no caso aqui, ó, o ângulo AB, que é representado, no caso, pela letra T, certo? Dividido por 2, mais o meu ângulo S, certo? O meu ângulo S, que no caso é a medida desse outro ângulo aqui, ó, que é o ângulo CD, que é o meu arco CD, que é igual, no caso, aí, a S sobre 2. Isso é a mesma coisa que escrever x, como os denominadores são iguais, isso é a mesma coisa que escrever t mais s dividido por 2. Tranquilo? Então, vou pegar minha super, mega, ultra borracha aqui e apagar essa relação que eu acabei de escrever e agora calcular, no caso agora, o ângulo quando ele é externo à circunferência. Toda vez, no caso aqui, ó, que o ângulo ele é interno à circunferência, eu vou somar, no caso aqui, esse ângulo aqui, ó, AB, certo? Mais o meu ângulo, no caso, CD. Quando ele é, no caso, externo, eu vou fazer ao contrário, eu vou fazer a subtração. Então, o meu ângulo X aqui para a minha questão B, é questão B, e aqui foi a minha questão A. Ele vai ser o inverso. Se é interno, eu somo. Se é externo, eu vou subtrair. Então, subtraindo, vamos ter a relação que é o seguinte, ó, T sobre 2 menos S sobre 2. Essa relação fica, como os denominadores são iguais, eu posso escrever essa relação como T menos S dividido por 2. Essa é a segunda relação quanto o ângulo ele é externo à circunferência, beleza? Avançando mais um pouco, caímos aí nesse outro exercício aí, que vai ficar de uma forma mais clara, o exercício anterior. Ele diz o seguinte, ó, determine a medida x em cada uma das figuras. Então, essa medida x, ele vai ser representado da seguinte maneira. Vai ser, ó, 86 dividido por 2, certo? Mais, no caso, 28 dividido por 2. Então, esse ângulo aí, ó, veja bem, quando ele é interno, eu somo os dois, e no caso, dividido por 2. Como no caso aí, ó, eles têm o mesmo denominadores, então eu vou simplesmente colocar esses mesmos denominadores aí e somar 86 mais 28. 86 mais 28 dá igual a 114. 114 dividido por 2 dá igual a 57 graus. Então, esse meu ângulo X, ele mede, no caso aí, 57 graus. Tranquilo? Agora, olha só, galerinha. Essa outra questão, ele faz o seguinte, ó. Ele diz aqui, ó, que o meu ângulo, no caso aqui, ó, o meu ângulo X, ele quer saber o meu ângulo X, e ele me dá a medida do meu ângulo, do meu arco AB e do meu arco CD. Como o ângulo ele é externo à circunferência, o que eu vou fazer? Vou fazer a subtração. Então, o meu x ele vai ser igual a 92 dividido por 2, menos 56 dividido por 2. Então, meu ângulo x eu posso reescrever da seguinte maneira, 92 menos 56. Então, 92 menos 56, isso é igual a 36 graus dividido por 2. 36 dividido por 2, isso é igual a 18 graus. Então, o meu x, ele mede, no caso aí, 18 graus. Belezinha? Galerinha, eu vou ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela atenção e até a próxima. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Fui!